O vídeo de hoje, ele também é inspirado num dos comentários de uma das pessoas que acompanha o canal. Então, no comentário ela fala que ela pensa positivo, mas que acaba vibrando no negativo. E isso é uma realidade de muitas pessoas. Quando você quer melhorar a sua vida, quando você quer transformar a sua realidade, vivenciar alguma coisa, provavelmente aquilo que você está buscando, ele é diferente sim daquilo que você vive. Seja na vida material, seja na vida amorosa, seja no que for. Se você está buscando algo de melhor, aquilo que você está buscando, ele é diferente da sua realidade hoje. E sim, é um caminho até atingir lá, atingir esse objetivo. E este caminho, ele é cheio de armadilhas. Nós realmente vibramos, pensamos, né, queremos, fazemos algumas atitudes. Então você pode, né, assistir os vídeos, fazer as meditações que eu sempre proponho. Você pode ler coisas na internet. Você pode ficar olhando situações ou informações que são pertinentes àquilo que você está buscando. E aquilo é positivo. Ele vai te colocando numa conexão com o que você busca. Mas no momento em que você olha para a sua realidade e você entra nesse processo de comparação, onde você olha a sua realidade e você observa ela de uma forma super negativa e totalmente diferente do que você busca, esse é o obstáculo que acontece. E são justamente nesses momentos que você precisa ter consciência, estar presente para que você possa transformar a energia. É óbvio que a sua realidade hoje, ela não é aquilo que você está buscando. Ela provavelmente é bem diferente ou às vezes até mesmo o inverso, né? Então, se eu quero ter uma pessoa na minha vida, um relacionamento maravilhoso, estruturado, e eu tô sozinho, então eu tô vivendo justamente o oposto daquela situação. Se eu quero um trabalho, um emprego, ganhando bastante dinheiro e eu tô sem trabalho, eu tô vivendo o oposto daquela situação. Então é normal isso. A grande maioria das pessoas, quando percebe, buscam algo e percebem que precisam mudar para atingir aquele objetivo, elas entram nesse processo de comparação, de visualização do que elas estão projetando versus o que elas estão vivendo, que é realmente muito diferente e é conflitante. E é justamente nesse momento que você vai vivenciar o negativo, vai vibrar no negativo, vai se sentir muito mal e que aí você entra com essa estrutura da consciência, do estar presente, de ter atitudes conscientes neste momento. Então, vou te dar algumas dicas que são muito importantes para que você consiga lidar com esse momento específico, aonde você dá uma projeção, um movimento, uma ação positiva, e imediatamente vem aquele sentimento ruim, onde você olha para sua realidade e você fala que é uma mentira, que você não está vivenciando aquilo. Então, por que você tem isso? Primeiro ponto, você não está vivendo o futuro. Né? Então você se sente frustrado porque você não está vivendo o futuro. Você acha que a sua realidade só seria feliz se você estivesse vivenciando aquele futuro. Então, você olha como a sua realidade atual algo muito negativo, algo que te traz tristeza. Então, este é o primeiro ponto a ser trabalhado, aonde você tem que fazer as pazes com a sua realidade atual. Esse é o primeiro passo. Como você vai fazer isto? Você precisa de dois pontos muito importantes, tá? O primeiro ponto, não entre em comparação. Não entre em comparação sobre a sua vida e a vida de outras pessoas. E não entre em comparação da vida que você tem hoje com a vida que você está projetando para realizar, né, através da realização de um objetivo. O processo da comparação, ele gera na gente sempre sensações de inferioridade, incapacidade, frustração, raiva, ódio, desgosto, tristeza. São sentimentos que não fazem bem para você e que não vão te levar a nada. E comparar-se a alguém ou a uma projeção é, infelizmente, um processo que vai bloquear toda a tua energia, que vai bloquear todo o teu potencial de realização. Nunca nada é igual. Se você olhar dois irmãos gêmeos, eles não são iguais. A vida deles não é igual. A consciência deles não é igual. A sua vida e a minha vida nunca vai ser igual. Nós somos pessoas diferentes. E a sua realidade do momento presente não é igual ao seu passado
Pode ser melhor, pode ser pior. Assim como ela não é igual à sua realidade do futuro. Pode ser melhor, pode ser pior. É impossível você comparar as coisas, porque só existe uma única coisa na nossa vida: o nosso momento presente. Infelizmente, isso é uma verdade, né? A única coisa real na nossa vida é o nosso momento presente. E é a nossa vida. É a sua vida que você tem controle. Então, a vida do outro, não adianta, ela não é real na sua vida. É uma coisa que está lá fora, que você às vezes está se apegando, olhando, se sentindo mal, mas que não é seu, é a vida do outro. Então, se comparar ao outro, não vai te ajudar em nada, nem positivamente, nem negativamente. Literalmente não ajuda em nada. E você comparar a sua realidade atual com o momento do passado ou com o momento do futuro, também não funciona para nada, porque a única coisa que você tem para viver hoje é o seu momento presente. Então você precisa fazer as pazes com esse momento presente. Como eu faço isso? Segundo passo. Você precisa olhar toda a sua realidade hoje. Não existe realidade de uma pessoa, a vida de uma pessoa que tenha 100% das coisas negativas. Nós temos uma tendência natural a dar foco ao negativo. Até porque muitas vezes o que você está criando como um objetivo futuro é uma melhora ou é uma situação feliz para algo que não está bom. Então, tudo bem. Se nesse setor o que você vivencia hoje não está bom, não é o que você queria, não tem problema. Olhe para as outras coisas da sua vida. Olhe para as qualidades que você tem. Olhe para eventos que estão acontecendo, para situações que existem, para coisas pequenas, mesmo que sejam pequenas, coisas que te dão alegria, que te fazem feliz, que são boas. Porque existe, em toda a nossa vida existem coisas boas. Nem que seja o fato de você acordar de manhã e ter tempo para olhar para o sol, respirar e se sentir saudável, não estar vivenciando alguma doença ou alguma dor, ou ter tempo disponível para você poder olhar para si mesmo, desenvolver-se, ter autoconhecimento e se trabalhar. Sempre existem coisas positivas na nossa vida, de verdade. Então você precisa mudar o foco. Você precisa enxergar o positivo na sua vida atual. Então, talvez não seja na situação atual que você está vivenciando naquele setor da tua vida, mas visualize o positivo na sua vida atual. Encontre isso. Isso é muito importante. Então, isso já quebra muito a negatividade e faz com que você fique bem. Segundo ponto, encontre o belo e o bom em alguma coisa. Nem tudo é ruim. Tá? Então, eles já são meio que comparados, são mais ou menos a mesma coisa. Se tem algo que está muito negativo, que você não consegue lidar agora, né, que é muito ruim para você, então tudo bem, deixa isso momentaneamente projetado como algo, com aquele projeto daquilo que eu quero idealizar no futuro. Mas encontre o belo e o bonito em alguma coisa. Você precisa ter uma conexão com essa sensação do belo e do bonito. Isso você pode fazer de milhares de formas diferentes. Você pode pôr uma flor, né? Tem aqui, né, desse lado, você pode pôr uma flor, uma imagem bonita que você goste, uma foto bonita, uma flor, né, dentro da sua casa, para você de tempos em tempos se conectar com algo que te remete à ideia do belo. Então vocês vão ver que em todos os meus vídeos eu sempre tenho aqui, sempre tenho na minha casa inteira, mas principalmente onde eu trabalho, eu tenho flores. Porque é a sensação de leveza, de beleza, de natureza, de coisas boas. Isso nos remete a essa sensação positiva todos os dias. Vai fazer um trabalho, um tratamento em você, então corte, né? Vai lá, corta o cabelo, faz um banho de creme. Se você for mulher, põe uma roupa que você se sinta bem, faz uma maquiagem. São atitudes pequenas que vão dar para você a sensação de belo e de bonito. Isso é muito importante. Se você é homem, vai se arrumar, vai fazer alguma coisa, né? Pode se perfuma, coma alguma coisa que você gosta, se dê de presente alguma coisa que você gosta, que te dá essa sensação de leveza, de felicidade, do belo, do bonito. Crie pequenos momentos nesse sentido, para que você tenha pequenos estímulos na sua vida do belo, do bom e do bonito. Esses 3 Bs, eles são muito importantes na nossa vida, sempre. Eu falo que tem coisas simples mesmo. Eu falei em comida,
Uma das coisas que eu costumo fazer de vez em quando para minha filha, para inspirar mesmo essa coisa do bonito, monta o prato com a comida natural e vai lá, coloca uma salsinha, ou põe uma florzinha no prato, põe um enfeitezinho, coloca de uma forma diferente, porque é um momento agradável. Vou levar, sei lá, um sanduíche, ou vou levar um lanche para ela, eu coloco de uma forma bonita, né, no prato, faço às vezes uma bandeja bonita, porque dá a sensação de viver coisas boas durante o dia. Isso é muito importante e você pode fazer até mesmo sem dinheiro, né? Você literalmente pode fazer isso. Vai comer, sei lá, um tostex, um sanduíche, coloca bonito ali no prato, arruma bonitinho num lugar, coloca, né, um talher bonito, coloca ali o copo bonitinho, né, um bonito para você tomar alguma coisa junto. Inspire-se em fazer coisas que te remetem a essa sensação do belo, do bom e do bonito. Os 3 Bs, eles funcionam muito. E o próximo ponto é você saber que tudo é um processo, é uma caminhada, literalmente. Por quê? Porque quando você olha para o que você projeta como futuro provável, aquilo que você quer, o seu desejo, né, o seu objetivo, você não está vivendo mesmo ele, isso é verdade. E você, quando percebe que não está vivendo ele, você tem que lembrar que tudo é um processo. E a própria sensação hoje, né, da vibração negativa, de você olhar a sua vida e falar, nossa, eu não gosto disso, né, eu vivo uma coisa horrível, ruim, tudo bem, faz parte de um processo. Faz parte do processo de evolução. E você pode entender que às vezes essa sensação muito negativa, ela é uma forma de te mostrar o seguinte, que tá na hora de você se mexer, correr atrás dos seus sonhos, dar movimentos diferentes. E muitas vezes essa sensação também está aí para despertar em você a percepção de que você precisa se trabalhar, se olhar internamente, prestar mais atenção em você, ser mais proativo, mais resiliente na mudança dos seus padrões internos. Ninguém vive o tempo inteiro feliz. Ninguém vive o tempo inteiro em estado de paz e tranquilidade. Só aqueles monges já iluminados ou quase iluminados que têm uma vida literalmente monástica, né? Eles vivem em função disso. Então eles têm uma resiliência, uma felicidade, um estado de paz muito maior do que da grande normalidade das pessoas. Então eles são um exemplo, mas eles não são o padrão da normalidade. O padrão da normalidade é você ter altos e baixos, é você ter uma tendência mais negativa. Então, o que eu faço com esse exemplo deles para a minha vida? Eles estão daquele jeito porque eles tiveram essa resiliência. Eles ficaram sempre observando a mente, eles ficaram sempre observando as emoções. Eles colocaram como foco principal não a realização de um objetivo material, mas a realização de uma transformação interior. E esse é o verdadeiro caminho. Esse é o verdadeiro objetivo. A verdade é essa. Todos os desejos que a gente tem, na verdade, eles só acontecem para que a gente se trabalhe, a gente desenvolva o autoconhecimento e a gente melhore como seres humanos, como almas, como espíritos, como pessoas. Então, quem sabe você não aceitar que todo o caminho é um processo e que nesse momento o que você pode fazer para atingir mais rápido o seu objetivo é colocar como foco imediato olhar os seus pensamentos, olhar as suas emoções. Quando perceber que eles estão negativos, trabalhar para que eles fiquem positivos. Conscientemente mesmo, falando, olha, não adianta nada eu me sentir assim. Não adianta nada eu ter esse pensamento, ele não vai me levar a nada. Tudo bem, eu entendi, eu sei que a minha realidade não é o que eu queria, mas eu acredito que eu vou atingir lá. E eu vou melhorar como pessoa e eu vou continuar positivo. Eu vou continuar vibrando na aceitação do meu merecimento, na aceitação de que eu posso, na aceitação da minha capacidade de atingir aquele objetivo, na confiança em mim, no universo, na vida, em Deus, seja lá, naquilo que te remete a algo de grande. E vibra isso conscientemente e fale para você. Eu sempre falo para os meus clientes para a gente criar mantras pessoais.
O que significa isso? Então vamos supor assim, que você quer melhorar financeiramente, né? Então eu quero ter uma prosperidade financeira. Então crie pequenas frases que você vai repetir várias vezes durante o dia para você, em pelo menos 21 dias. E sempre que você perceber que você está com uma mente negativa, falando que você vai ficar sem clientes, ou sem atendimentos, ou sem trabalho, lembra daquele mantra pessoal e repita ele até que a sua mente se acostume com o novo ciclo, que é o ciclo daquele mantra. E aí você começa, a mente, né, da gente começa a aceitar aquilo como a verdadeira realidade. 21 dias é o mínimo para fazer isso. Por quê? Porque é o tempo que a sua mente leva para aceitar uma nova realidade, um novo ciclo mental. Então, por exemplo, né, na estrutura de dinheiro, de trabalho, eu sempre tenho muito dinheiro sobrando, ou o meu trabalho traz dinheiro fácil, eu faço dinheiro fácil, eu sempre tenho dinheiro sobrando, meu dinheiro se acumula e multiplica cada dia mais e mais. São frases pequenas, são exemplos. Inclusive, essas frases eu já usei muito para mim há muitos anos atrás, quando eu estava projetando a minha vida profissional. E elas funcionam. Sempre fiz exercícios físicos, sempre gostei. Então, no período que eu ia fazer exercício físico, eu ficava escolhendo essas frases, eu ficava repetindo durante um tempo elas. E o tempo inteiro que eu fazia exercício físico, eu ficava repetindo. E aí, durante o dia, se eu percebesse que eu sentia alguma coisa, ou acontecia alguma coisa que vinha um pensamento que era contra aquilo, eu lembrava, falava, não. Como é que era? Eu falava, eu faço dinheiro fácil. Né? Eu sempre tenho muito dinheiro sobrando. Né? Meu dinheiro se multiplica cada dia mais e mais. Eu falava de novo para mim aquilo para eu jogar de novo aquela energia, né, de aceitação de que eu já estava vibrando, ou que a minha frequência atual, a minha energia atual, a minha projeção para a minha vida presente era este novo ciclo. Não era um ciclo de falta, de medo, de ansiedade, né, de incerteza. Era um ciclo novo. Com o passar do tempo, chegou um momento que naturalmente isso acabou sendo a minha verdade. E eu comecei, depois de algum tempo, eu percebi que era uma verdade, era algo que eu literalmente acreditava. Mas eu fiquei muitos anos fazendo essas vibrações. Eu fazia isso todos os dias quando eu fazia exercícios. E todas as vezes que eu percebia que eu estava tendo pensamentos assim, eu voltava e falava esses meus mantras. Até o momento que realmente ficou muito claro para mim a aceitação de que a minha realidade era essa. Isso é um exemplo. Eu fiz isso em vários setores da minha vida. E eu já indiquei para muitas pessoas fazerem isso. Então eu sei que dá certo, funciona. O que a gente precisa ter é a insistência. E toda vez que você perceber que você está num processo negativo, você para e fala: tudo bem, eu entendo, eu aceito, mas isso não vai me levar para nada. E aí você entra num processo positivo novamente. E isso faz parte do caminho. Em algum momento, quando você menos esperar, você vai atingir o seu objetivo. E talvez no caminho, nesse processo, você nem se lembre mais daquele objetivo. E quando ele acontecer, foi algo tão natural que aconteceu e que depois você vai se dar conta, falar: nossa, eu queria tanto isso e aconteceu, eu não tinha nem visto. Tá? Eu nem percebi, porque você se entregou ao caminho. E é o caminho o que realmente importa. Porque a gente se transmuta e se transforma neste caminho. E você só vai atingir o seu objetivo se você passar por essa transformação e essa mudança neste caminho. Tá? Então, isso é muito importante. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E como finalização, eu vou falar para você o seguinte: não desista. O ser humano ele tem uma tendência monstruosa de desistir no primeiro, no segundo, no máximo no terceiro obstáculo. E os obstáculos, eles existem para que a gente vá se lapidando, se transformando, se adaptando, se aperfeiçoando, para que quando a gente chegue no resultado, a gente possa realmente viver aquele resultado. Porque não adianta você ser uma pessoa que você vibra querendo encontrar o amor da sua vida. E aí, quando você encontrar ele, você tem tantos medos, tantas mágoas, tantas frustrações, tantos receios, medo de rejeição, do abandono, medo de ser traído, dos seus relacionamentos passados, que você vai projetar isso no relacionamento com o amor da sua vida. E você vai destruir este relacionamento mais uma vez. Porque você não vai viver o relacionamento realmente. Você vai viver um relacionamento baseado nas experiências do seu passado, sempre com medo de repetir ou de passar pela mesma situação.
e nunca vivenciando o momento presente, a pessoa que está com você, né? O que ela está te oferecendo, o que ela realmente sente por você. Então não tem jeito, a gente não pode desistir, porque todos os obstáculos que acontecem no caminho até a gente atingir uma realização, eles acontecem para que a gente passe por essa transformação. No caso do relacionamento, para que você vá se libertando desses medos, desses anseios, dessas memórias, dessas conexões com as relações passadas que não deram certo, e você então chegue e encontre a pessoa certa, vibrando na aceitação de quem ela vai ser, aberta a viver exclusivamente a relação entre vocês dois e sem medo do que pode acontecer, mas aberta para viver o que deve acontecer. Tá? Então, não desista. Tudo que acontece tem um motivo muito grande para trazer essas transformações. Peço para você compartilhar esse vídeo com quem você acredita que vai trazer, né, a luz, consciência. Lembre-se de levar sempre a luz para as pessoas que você ama. E lembre-se que uma mudança que a gente faz na gente transforma o mundo. Mas uma mudança que a gente leva para outras pessoas transforma a humanidade, transforma o nosso planeta. Então, compartilhe o conhecimento com as pessoas que você ama. Se você quiser, agora você pode me acompanhar num exercício energético, numa meditação guiada, para trabalhar um pouco a aceitação desse caminho. E se você quiser, pode também sair. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no meu canal e deixe sempre comentários sobre o que vocês gostariam que eu abordasse. Esses comentários são importantes e me dão ideias também do que colocar nos vídeos para vocês, que, como eu disse, a minha intenção é poder ajudar no máximo que eu conseguir. Então, vamos lá. Se você vai fazer a meditação comigo, então agora é o momento de você sentar, respirar, se colocar numa posição muito boa. Vou colocar a música como eu sempre coloco aqui. Todos os dias eu fico escolhendo as músicas certas, as imagens certas para que agrade a vocês. E vou colocar então agora uma imagem que eu achei muito legal do universo. Então agora eu quero que você apenas respire, olhando para essa imagem do nosso universo, que é tão grande. Nosso planeta, a nossa vida, os nossos multiversos, eles são tão maiores do que o momento presente, eles são tão maiores do que tudo que possa estar acontecendo na sua vida, a sua vida mesmo, como um começo, meio e fim, é tão grande perto daquilo que você está vivenciando hoje. Existe uma imensidão de possibilidades à sua frente. E se você continuar vibrando no crescimento, no desenvolvimento e na aceitação do melhor na sua vida, tenha certeza que essas possibilidades, elas serão positivas. Então agora você fecha os seus olhos, respira profundamente, solta o ar e se visualiza em pé, em frente a um caminho, sabendo que esse caminho ele vai te levar até o seu objetivo. Então eu quero que você perceba como você se sente nesse momento, como está o seu corpo emocional, como estão os seus pensamentos, a sua mente, e até mesmo como está o seu corpo físico. Como você se sente agora? Será que vale a pena se sentir agitado, se sentir irritado, se sentir negativo? Acredito que não. Então agora eu quero que você visualize como se existisse um redemoinho dentro de você. Ele vai lá do seu tronco, talvez até do seu pé, até a sua garganta e, se você conseguir, até a sua cabeça. Esse redemoinho dentro de você, ele é a projeção e a demonstração de todos os pensamentos, todas as emoções, tudo que você tem projetado, tem se conectado ou está pegado ao passado e te trazem desequilíbrios, desestruturas, negatividade. E olha o quanto ele influencia na sensação do seu corpo físico em você. Ele não serve para nada.
Mas em contrapartida, é ele quem tem coordenado tudo. É ele que tira a sua positividade e a sua paz interior. Então eu te pergunto, está preparado para se libertar deste redemoinho de emoções, pensamentos e memórias do passado? E assim projeções também negativas? Então, se a sua resposta for sim, inspire profundamente. E quando você soltar o ar, levanta os braços para cima e solta, deixando esse redemoinho sair pelos seus braços, criando esse vórtice, inclusive limpando tudo que vem lá dos seus pés, do seu tronco, do seu cardíaco, do seu rosto, dos seus braços. Deixa esse redemoinho sair, solta, se liberta disso tudo. E quando você sentir que este redemoinho foi embora, você desce de novo suas mãos, coloca numa posição tranquila e se visualiza em pé na frente desse caminho. Eu quero que você saiba que este caminho é o caminho da sua vida, é o caminho da realização plena, é atingir um objetivo, mas acima de tudo, é transformar-se numa pessoa melhor. Então agora você vai definir que todos os seus passos vão ser passos leves, mas firmes. Saia andando. Eu quero que você se sinta andando numa reta. E se porventura este caminho está em desnível ou tem pedras, eu quero que você conscientemente determine que este caminho seja reto, seja tranquilo e seja muito bonito. Então você vai andando e você começa a observar ao seu redor e você percebe que então você está num jardim, num lugar muito bonito. E esse jardim com flores, com borboletas, com pássaros cantando, com luz, com sol, com cheiro. É como você está projetando a sua vida, o seu caminho. E que você naturalmente está decidindo que todos os seus próximos passos vão ser assim. Há momentos que você não enxerga essa beleza na vida, mas ela está aí. Basta você perceber que você olhou para o seu lado e que não necessariamente no caminho onde você estava pisando existia a beleza, mas que naquilo que existe ao seu redor, ou seja, na vida, na sua vida, há muita beleza, há amor, há luz, há felicidade. Eu quero que você saiba que nesse momento você pode, se quiser, desviar deste caminho e entrar nesse jardim. Andar, passar as mãos, sentar, cheirar as flores, sentir o sol, sentir a vida. Você não desviou, você apenas deu um momento de conexão com a sua vida toda. Então você percebe que agora, nesse momento, você está se visualizando dentro de um jardim e esse jardim está em 360 graus ao seu redor, ou seja, toda a sua vida se transformou em algo belo, bonito, bom. Então você não enxerga mais o caminho, você enxerga a sua vida. E ao invés de você ficar chateado ou preocupada, você se entrega a essa conexão com o belo, o bom e o bonito da sua vida. E você sorri. E quando você sorri, o caminho se abre naturalmente no meio deste jardim e você volta a andar. Só que agora você anda se conectando a essa beleza. Você continua andando, mas você consegue encostar a sua mão nas flores, nas plantas. Você continua andando, mas você sente o cheiro das flores. Você continua andando, mas você se sente feliz. Então você percebe que você mudou. O seu corpo, a sua energia está mais leve, mais sutil. E sem você perceber, o seu corpo começa a vibrar numa luz branca muito gostosa, muito forte, mas muito tranquila. E talvez pela primeira vez ou
única vez, você percebeu que existe em você paz, paz interior. Você neste momento fez as pazes com a sua vida, com o seu caminho e com a realização dos seus desejos. Então eu quero que você aceite profundamente essa sensação de paz. Fale, eu aceito a minha paz interior. E eu quero que você determine que a partir de agora, essa paz não vai ser só momentânea. Ela vai ser uma paz contínua. Eu determino que eu sentirei paz o tempo inteiro. E você então olha para frente e você visualiza um portal. Esse portal é o portal da realização, de chegar até o seu objetivo, e você simplesmente entrou. Você já está dentro de um novo mundo, uma nova realidade. Você se transferiu para uma realidade paralela onde aquele seu desejo, ele já é realidade, ele já existe. E se você quiser, então, você visualiza a si mesmo, já vivenciando aquele objetivo que você tanto tem vontade de atingir. Se visualize nesse local, sinta o cheiro desse ambiente, sinta como você se sente estando aí, sinta as pessoas ao seu redor, visualize tudo, encoste, sinta. E quando você se sentir totalmente conectado a essa realidade, você vai abrir os seus olhos e você vai voltar, vivendo nesta realidade paralela, nesta nova realidade, nessa mudança de realidade, nesta dimensão, neste multiverso, onde aquilo que você projetava já existe como uma realidade concreta. E saiba que se isso não estiver acontecendo agora, neste momento, vai acontecer logo, logo, porque você se conectou conscientemente com essa realização. Você se conectou conscientemente com essa situação e você aceitou profundamente o caminho, aceitou profundamente a sua vida e aceitou enxergar a beleza naquilo que você vivencia hoje. Espero de todo o meu coração ter te ajudado neste processo. Fique com toda a luz do universo. Muita gratidão. Namastê.